que é santo, que é tremendo, que conhece cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Compartilhar a palavra de domingo é um pouco diferente de quando a gente compartilha na sexta, de quando a gente compartilha na terça. Acho que é algo mais, não sei se formal a palavra, né? Mas que dá um certo peso, né? Uma responsabilidade. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Mas não deixa de ser importante, não deixa de ser algo honroso, né? Para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E aí, é engraçado que quando eu estou sentada, eu sempre tenho no coração e na mente aquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E aí, quando chega a vez, aí você fala assim, e agora? Né? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre aquilo que a gente já vem conversando, já vem ouvindo, já vem participando nos domingos. A maioria dos irmãos sabem que eu sou professora, né? E como professora, quando eu estou na sala de aula, eu gosto muito que os meus alunos participem da aula, porque eu preciso perceber se eles estão entendendo aquilo que eu estou colocando para eles. E eu também gosto de saber o que eles já sabem e eles podem colaborar com a aula. Então eu vou fazer um exercício com vocês. Revejam aí a memória de vocês. Domingo passado, quem pregou aqui? Perfeito, olha, vocês estão atentos. Domingo passado foi o pastor Walter. Qual foi o tema da palavra que ele trouxe para nós no domingo passado? Não estou perguntando o versículo. Estou perguntando. Missões? Cumprir a missão. Perfeito. E domingo retrasado? Fiquem tranquilos que eu só vou até o retrasado, eu não vou mais além não, tá? E domingo retrasado, quem trouxe a palavra para nós? Foi? Não. Foi o pastor Maurício. Perfeito. E aí, qual foi o tema da palavra do pastor Maurício? Gênesis. Mas qual era a... Oi? Ser bênção. Olha, vocês estão afiados, gostei de ver. Perfeito. E aí eu ouvindo um pouco a respeito tanto da palavra do pastor Walter, quanto reorganizando, analisando, acomodando a palavra de Deus no meu coração sobre o que o pastor Maurício falava, eu fiquei pensando em uma coisa. Qualquer pessoa pode ser abençoador? Qualquer pessoa pode ser abençoador? E qualquer pessoa pode cumprir a missão? Não. Não. Se você não sabe qual é a missão, como é que você vai cumprir? Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu pensei também, olha, irmãos, eu estou compartilhando com vocês os meus pensamentos, tá? Então, foi aquilo que Deus tratou no meu coração. Que para nós sermos abençoadores, que foi a palavra do pastor Maurício, e cumprirmos a missão, nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. Quando você e eu decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, ou quando nós aceitamos o convite do Senhor Jesus para entregarmos a nossa vida, nós decidimos que nós íamos abrir mão da nossa própria vida. E aí, isso requer escolhas, requer entregas. Eu comecei a observar a palavra do Senhor e analisar o início do ministério de Jesus. E Jesus, quando ele começou a ensinar, porque Jesus não tinha o intuito de ir e pregar, ele tinha o intuito de compartilhar as coisas do reino com as pessoas. Ele era muito acompanhado ou pouco acompanhado? O que vocês acham? Tinha muita gente que seguia Jesus ou pouca gente que seguia Jesus? Oi? Seguindo muita gente? Multidão, perfeito. Então hoje eu queria que você pensasse sobre dois tipos de pessoas que seguem ao Senhor: a multidão
e os discípulos. Existe diferença entre esses dois tipos? Existe? Perfeito, ó, estamos juntos, hein? Então, existe a multidão que acompanhou o Senhor Jesus e existiam os discípulos. Olha, vocês já estão aí com tudo encaminhado para compreender aquilo que a gente vai conversar hoje. A minha pergunta é, aqui na igreja, nós temos multidão ou nós temos discípulos? Não precisa responder, é só para pensar, é uma pergunta retórica. Você vai pensar na sua própria vida. Aí você pode estar falando aí no seu coração, é claro que eu sou discípulo, é claro, eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu faço isso, eu venho, eu aconteço. Mas eu vou te dar, até a gente terminar, algumas características, algumas ações práticas que um discípulo precisa ter. E aí você vai avaliar a sua vida, se você de fato está sendo um discípulo, ou se você está sendo apenas parte da multidão. O que a multidão queria de Jesus? Milagres, curas, que mais? Pão. Eles queriam o pão. Eles só queriam isso. Eles queriam cura de coisas internas, de angústias. Eles queriam curas físicas. Ele queria o alimento, o pão, o suco, a carne, mas eles não queriam o que era mais importante, um relacionamento com o Senhor Jesus, o conhecer, o caminhar, o deixar Jesus entrar no coração ao ponto dessas coisas que não agradam a ele, Jesus conseguir arrancar do coração. As pessoas, as multidões, elas não queriam isso, e muitas vezes nós agimos também como a multidão, que a gente não quer isso. A gente vem no domingo, a gente dá nosso dízimo, a gente faz a nossa oração, mas Jesus quer mais que isso de nós. Ele quer uma entrega completa daquilo que a gente é, daquilo, do seu primeiro pensamento. O Abbe Suir veio aqui e falou assim: irmãos, eu falhei o ano passado. A gente só vai conseguir ser fiel no dízimo e na oferta quando o Senhor for Senhor da nossa vida. Quando a gente reconhecer que aquilo que a gente tem vem do Senhor. Porque às vezes a gente fala assim: meu Deus, se eu entregar o meu dízimo, eu vou deixar de pagar tal conta, né? Às vezes a gente tem esse pensamento, vai faltar para pagar tal conta. Mas quem é que provê as coisas na nossa vida? Quem é que provê a saúde que cada um de nós temos? O alimento. Hoje de manhã a maioria de nós tomamos café hoje antes de sair. Você acha que foi você porque foi lá comprar o pãozinho, fez o café, mas se Deus não tivesse dado fôlego de vida, não adiantaria nada disso. Tudo isso seria em vão. E a multidão que caminhava com Jesus, ela não tinha a profundidade do relacionamento com o Senhor Jesus. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Dia após dia. Quantos anos você está aqui? Quantos anos você diz que conhece ao Senhor Jesus? E quantos anos a sua vida de repente tem sido a mesma? Sem um crescimento espiritual. Quando uma pessoa começa um negócio, ela quer que o negócio comece, as pessoas conheçam, tenham mais clientes, tenham mais faturamento e seja algo próspero, não é? Quando a criança inicia na escola, a gente quer que a criança comece a conhecer as coisas, comece a ler, depois comece a ser conhecedor dos outros assuntos e de repente passe até a ensinar, não é? Por que na vida espiritual a gente acha que tem que servir aqui só para ouvir? E não há um crescimento na sua vida espiritual. Semana passada o Maurício enfatizou aquele versículo que fala que se nós bebermos da água que é o Senhor Jesus, fluirá da nossa vida rios de água viva. E eu fiquei pensando o quanto de água viva tem fluído da minha e da sua vida. Porque se nós estivéssemos sendo discípulos lá fora, não é só aqui, lá fora, nós teríamos pessoas caminhando conosco para a casa do Senhor. Pessoas a quem nós traríamos e acompanharíamos com prazer na presença do Senhor. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão da multidão. E eu queria que hoje você saísse daqui pensando que se você faz parte da multidão, você precisa mudar. Aí você fala: não, irmão, já estou aqui na igreja há pelo menos há uns 30 anos, eu já não sou mais multidão.
mas às vezes as suas atitudes, as minhas atitudes, têm sido atitude de multidão e não atitude de discípulo. Quem saberia me dizer, vocês já falaram muito bem sobre quais são as atitudes da multidão. A multidão quer o quê? Só relembrando? Milagre, cura, alimento. A multidão quer isso, ela quer coisas para aquele momento, para aquela situação, para suprir uma necessidade emergente que surgiu ali naquela hora. E o discípulo, o que ele quer? O que é ser um discípulo? O que vocês acham que é ser um discípulo? Seguir Jesus e aprender, seguir os passos de qualquer pessoa, não. No caso aqui, nós seguimos os passos de Jesus. Ok, e quais seriam esses passos? Uma característica que você pode pensar na vida de Jesus que precisa ter na sua vida. Vamos ver se a gente consegue lembrar da sexta-feira. Alguém falou, a primeira. Antes de eu abençoar, eu preciso orar. Eu preciso orar. Se você abrir a palavra do Senhor, você vai ver que Jesus levantava as madrugadas para orar. Que Jesus ia até altas horas para orar. Quando foi a última madrugada que você levantou para orar? Ah, mas eu não acordo de madrugada. Vai ter que começar a colocar o relógio para despertar. Eu fico pensando que eu acordo 4h30. E aí eu tento colocar já dentro do meu horário um tempo para mim fazer a minha meditação diária antes de sair de casa. Então às vezes eu levanto, me arrumo e vou fazer a minha meditação. E depois eu vou trabalhar. Eu nem tomo café. Eu coloco como prioridade para a minha vida. E às vezes 5 horas da manhã já tem muita gente caminhando nas ruas e avenidas. E aí eu fiquei pensando que isso é importante para a vida da pessoa, para a questão de saúde. Mas quantos de nós colocam essa mesma importância para as questões espirituais na nossa vida? Muitas vezes a gente levanta em cima do horário, se troca, toma café e sai correndo. E não faz nenhuma oração para colocar a nossa vida, para agradecer o estar vivo diante do Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Sexta-feira passada, na casa da irmã Nilce, o Maurício ele leu um versículo bíblico. Qual foi? Vocês lembram? Lá é de Tiago? Eu acho que você leu 18, né? 19? Quem falou 19? Ah, muito bem, estavam atentos. Eu vou pegar o versículo 22, Tiago capítulo 1, versículo 22. Essa é uma das primeiras características que o discípulo precisa ter. Vê aí se você consegue ler e identificar qual seria essa característica. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisa prática, executável. E aí quando eu li esse versículo, muito veio de encontro ao meu coração. Tiago capítulo 1, versículo 22. Qual seria a primeira característica do discípulo? Ele ser do quê? Da palavra. Aí eu pergunto, você tem sido praticante da palavra 100%, não é escolhendo os textos, mas 100% do que Deus tem ensinado a você? Porque tem muita coisa que Deus vai tratando. Hoje você está ouvindo sobre ser um discípulo do Senhor, e você tem que sair daqui dizendo assim, olha, eu não colocava na minha vida como prioridade ofertar, mas eu vou sair daqui, eu vou colocar na minha vida como prioridade ofertar. Nossa, eu troquei tudo agora. E mesmo que o meu coração queira pender para não fazer, eu vou fazer, porque eu tenho que ser praticante daquilo que eu ouço. Eu preciso viver aquilo que eu tenho ouvido, escutado na palavra do Senhor. Você tem escutado sobre ter uma vida de oração? Já tem 2 semanas. Você mudou a sua vida de oração? Você se organizou para orar mais? Puxa vida, como disse o pastor Walter, aqui a gente fez, hoje eu acho que 5 orações. Mas você passou a ter mais momentos de oração com o Senhor? Porque a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar.
Orar em todo o tempo. Então, a primeira característica de um dos discípulos do Senhor Jesus, ele precisa ser praticante da palavra. Para ser praticante da palavra, eu preciso conhecer. Eu preciso ter tempo de meditação na palavra do Senhor. Eu preciso conhecer aquilo que o Senhor espera de mim. Eu estava aqui de manhã orando e eu falava assim na minha oração: Senhor, revela o propósito do Senhor para esta igreja. Mostra, Senhor, o que o Senhor deseja que essa igreja faça. Porque na minha cabeça a gente tem que ter ações, né? E o Espírito Santo de Deus falou assim: eu já revelei. É vocês que não têm feito. Aí eu fiquei. E aí ele me levou para aquele texto quando o Senhor Jesus fala: vão e façam discípulo, ensinando-os a guardar aquilo que eu os ensinei. Essa é a nossa missão. Só que nós não temos feito, temos negligenciado, porque se nós estivéssemos fazendo, a nossa igreja não seria só nós teríamos muito mais pessoas. No nosso trabalho, nós teríamos pessoas para quem nós estamos discipulando, na nossa escola, na nossa vizinhança, mas nós temos negligenciado o ID do Senhor Jesus. No metrô, no ônibus, a gente sempre acha que a pessoa vai vir aqui. Acontece da pessoa vir aqui, de Deus misericordiosamente trazer alguém aqui pelo amor dele, mas o Senhor fala: ide. Então é uma ação de ir, de eu e você irmos por onde quer que a gente for, anunciando o reino do Senhor, anunciando o que o Senhor fez. Eu observei alguns textos bíblicos em que a multidão caminhava com o Senhor, enquanto Jesus fazia milagres, enquanto Jesus curava. E eu ontem até me fixei naquele texto em que Jairo vai até o Senhor e pede a cura pela filha dele, e tinha uma multidão junto, né? E aí, enquanto Jesus estava indo curar a filha de Jairo, ele encontra com uma outra mulher que toca as vestes dele, do fluxo de sangue, e ali ela também é curada, e ele é seguido por uma multidão. Mas eu achei bem interessante o texto lá eu vou pedir para vocês abrirem Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Achei interessante porque eu não tinha tentado, né? Marcos capítulo 8, versículo 34 diz assim: então ele quem? Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, olha só, ele chamou os dois grupos e ele deu um ultimato, ele deu uma orientação, ele deu uma advertência que diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tinham dois grupos junto com Jesus. Jesus poderia ter se dirigido só à multidão e ter falado: olha, é o seguinte, vocês têm me acompanhado, têm visto tudo que eu tenho feito, têm aproveitado dos milagres, né, que eu tenho feito. Mas Jesus chamou os dois grupos e ele colocou uma condição para seguir ele. E essa condição fala assim: se alguém, ou seja, ele não falou todo mundo, se todos vocês quiserem me seguir, alguém, significa que não são todos que vão seguir ao Senhor Jesus, mas aqueles que escolherem seguir ao Senhor Jesus, aqueles que decidirem, aqueles que se posicionarem para de fato seguir ao Senhor Jesus. Esse alguém, ele não está, o convite é para todos, mas apenas alguns vão aceitar esse convite. Quiser, esse querer é uma condição, é algo que eu preciso querer,
Você pode estar aqui todos os domingos, mas se você não quiser dar ouvido à voz de Deus, você não vai dar. Se você não estiver disposto a abrir o seu coração, não vai acontecer nada. Você só vai estar aqui de corpo presente, mas a sua mente e o seu coração não é do Senhor. E aí ele fala assim: acompanhar-me. Se alguém quiser acompanhar-me, primeira condição, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é uma ação voluntária, é algo que você vai precisar fazer todos os dias. Negar a sua vontade, negar o seu querer, negar os seus sonhos. Eu neguei alguns sonhos na minha vida. O meu desejo era ter me formado em advocacia, ser uma advogada, e depois, de repente, era o meu sonho, ser uma juíza. E eu tinha muita determinação para isso. Muita mesmo, meu marido está ali. Mas esse foi um sonho que eu abri em função do Senhor, e eu tenho plena certeza disso. Aí você fala: por que, Cláudia? Porque se talvez eu tivesse seguido essa carreira, eu não estivesse sendo fiel ao Senhor como Deus tem permitido que eu seja. Talvez, não vou dizer valores, mas a minha determinação seria empenhada em outras coisas, que não era o propósito do Senhor para a minha vida. Eu tenho plena certeza disso. Os planos que eu tinha não eram os planos do Senhor, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu aceitei os planos do Senhor. Por exemplo, ser esposa de um pastor, que também não eram os meus planos, de maneira nenhuma, porque isso requer responsabilidade e renúncia. A mulher foi chamada para ser uma auxiliadora. Então, a partir do momento que ele é pastor, eu sou auxiliadora dele, dentro do meu lar, mas também naquilo que ele assume diante de Deus. E eu tenho essa convicção disso. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei: Senhor, eu estou sujeita, eu estou aberta para os teus planos e não os meus planos. Como eu compartilhei com vocês lá na casa da irmã Nilce, eu estou há quase 6 anos no colégio que eu estou. E eu só estou lá porque eu estou submissa aos planos do Senhor. Porque todo dia eu quero sair de lá. Desde que eu entrei, eu quero sair de lá. E eu fui muito clara com o Senhor em relação a isso. Senhor, eu estou orando como Jesus orou. Jesus, antes de ir para a cruz, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a vontade do Senhor. E eu, naquele colégio, são muitas lutas, muitas. Eu sei que todo mundo passa, mas tem dias de eu chegar a chorar, de ter uma angústia muito profunda na minha alma, e eu falar para Deus assim: eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar morrer, que o Senhor há de me colocar de pé, porque o seu nome é grande, porque o Senhor honra o seu nome. E o meu coração arrasado. E quando eu descansei no Senhor, eu falei: olha, Senhor, esse ano, no começo desse ano, eu falei assim: Senhor, eu vou fazer um combinado com o Senhor. É um combinado meu, mas o Senhor sabe que eu estou sempre pronta a fazer o que o Senhor quer. Eu vou ficar aqui até o fim do ano. E no final do ano eu quero a sua bênção para eu sair daqui, do colégio, debaixo da tua mão, sabendo que eu cumpri o propósito do Senhor na minha vida aqui e na vida desse colégio. E aí, quando foi a semana passada, o concurso que eu tinha feito em Ferraz em 2018 me chamou. E eu devo assumir aí para os próximos dias. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor porque eu confiei os planos do meu coração ao Senhor. E essa semana eu estava orientando ao Pedro e falei: Pedro, coloque para o Senhor aquilo que você quer. Não quer dizer que Deus vai fazer, mas quer dizer que é importante você falar aquilo que você gostaria, mas que você está disponível a ouvir aquilo que Deus quer de você e obedecer. Estava conversando com ele sobre isso. E ele falou: mãe, eu sei. Então é o mesmo conselho que eu dou para vocês hoje: coloque diante do Senhor. Se você está entregando a sua vida ao Senhor, não quer dizer que você não vai ter mais escolha, não quer dizer que você está anulado. Não, coloca diante do Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu permaneça aqui? O meu coração não quer permanecer, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu anseio cumprir o teu propósito, então trata o meu coração, modifica o meu coração, porque a minha vida te pertence.
Quando a gente entrega a vida ao Senhor Jesus, eu falei para o César domingo, não quer dizer que tudo vai dar certo. Quer dizer que o Senhor vai estar conosco sempre. Mas não quer dizer que é tudo perfeito, maravilhoso. Não é isso. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E esse bom ânimo nós só vamos ter se nós estivermos no Senhor, o Espírito Santo estiver renovando e restaurando a tua vida e a minha vida. Então o discípulo do Senhor Jesus, ele tem que se negar. Um dia como hoje, feriado prolongado, a maioria de nós gostaríamos de estar em outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui, prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Aí você fala, não, eu vim porque senão o pastor vai brigar comigo. Então você veio errado. E você precisa voltar o seu coração para o Senhor e confessar isso a Ele. Senhor, trata o meu coração. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser conduzido pelas tuas vontades e não pela minha. E aí ele fala assim, tome a sua cruz. Tomar é uma ação, é uma atitude. É uma ação que ninguém pode fazer por você, é você que tem que tomar. Cruz é um lugar de morte. É um lugar de renúncia, é um lugar de entrega, mas também é um lugar de libertação. Olha lá o que diz Lucas 14, 27. Hoje eu gosto de passear na Bíblia. Lucas 14, 27. Cruz é um lugar de morte, de renúncia, de entrega. O que diz aí no Lucas 14, 27? Quem abriu pode ler. Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Olha só. Se você não tomar a sua cruz de renúncia, de entrega, de morte para esses sentimentos que não pertencem ao Senhor, todos os dias, você não pode ser discípulo do Senhor. Nem eu posso ser discípula do Senhor. Por isso que quando eu entendi que eu tenho sentimentos que são diferentes daquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou aos pés da cruz e coloco Ele lá. Eu vou aos pés da cruz e coloco, Senhor, o Senhor tem isso para mim. Ou o meu coração está desejoso disso. Quando eu falei, Senhor, eu quero sair desse colégio, eu preciso sair daqui. E eu colocava isso diante do Senhor todos os dias. Mas se o Senhor me quer aqui, que o meu coração seja convertido ao Senhor, que eu não fique aqui fazendo as coisas mal feitas, reclamando, dando mau testemunho. Eu não quero, Senhor, envergonhar o seu nome. Eu sempre orei assim. E muitas vezes eu chegava para minha chefe e dizia isso: enquanto eu estiver aqui, eu quero honrar o nome do Senhor, eu quero testemunhar. Porque ali eu estava matando a minha vontade para fazer aquilo que Deus tinha para mim naquele lugar. Se você não tem depositado a sua vontade aos pés do Senhor, você não está podendo ser discípulo. Você não está levando a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Talvez você também não tenha identificado isso ainda. E você precisa buscar do Senhor. Senhor, qual é a minha cruz? O que eu tenho que depositar aos teus pés para eu ser de fato, verdadeiramente sua discípula? E eu preciso fazer isso diariamente, todos os dias. O converter-se, eu preciso ter todos os dias. O que é se converter? Eu não vou procurar conceitos. Quando nós estamos dirigindo, e aí a gente precisa fazer uma conversão de caminho, o que seria? Perfeito, olha lá, mudar o caminho. Converter-se é mudar o caminho. Então você estava vivendo uma vida segundo o que você pensava, segundo os seus princípios, os seus valores, segundo aquilo que você considera que é certo. Mas quando você e eu entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós convertemos ao nosso caminho, a nossa forma. Não, eu vou buscar na palavra do Senhor o que ela me diz. Eu vou ser temente ao Senhor naquilo que Ele tem me ensinado. Mas eu também não vou escolher, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Não. Toda a palavra de Deus é para a minha vida e para a sua vida. Amém? Bom, e aí, quando ele fala siga-me,
Seguir alguém, eu abro mão da minha agenda. Aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a minha agenda, se eu, Cláudia, pudesse escolher, eu também estaria viajando. Poxa, vários dias, né, de descanso. Mas eu abri mão da minha agenda para estar na presença do Senhor, para buscar aquilo que era primordial. Eu deixo os meus planos para seguir os planos do Senhor, daquilo que Ele planejou para a minha vida. E eu passo a ter características de quem vive com o Senhor. Você já parou para perceber que às vezes você começa a andar com uma pessoa e você começa a adquirir os vícios daquela pessoa? O modo de falar, os costumes, né? Quando nós andamos com Jesus, nós nos parecemos com Jesus. Olha para a sua vida, olha para você, para dentro de você. O seu falar, o seu pensar tem parecido com o de Jesus? A forma como você decide as coisas tem parecido com a de Jesus? Tem mostrado que você tem sido discípula de Jesus? Será que tem? O Espírito Santo hoje está falando ao seu coração, eu não tenho dúvida disso. O discípulo, ele estuda a Bíblia, ele busca o Senhor. João 14, 26. João 14, 26. O que diz? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha só, o discípulo, ele busca conhecer a palavra de Deus. Aí você fala, mas eu leio e não entendo. A irmã Nilce acabou de ler o quê? O Espírito Santo Consolador vos ensinará. Olha que lindo, se você de fato tiver vontade de aprender a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. E mais, não só te ensinar, mas ele vai fazer você lembrar. Para que lembrar? Porque às vezes você vai encontrar com uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai trazer na hora aquilo que você meditou no seu coração e na sua mente. Você vai poder falar para aquela pessoa. Mas se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, você vai lembrar do quê? De nada. De nada. Você não vai ter nenhuma palavra para essa pessoa, porque você não é conhecedor da palavra do Senhor. Outra característica do discípulo que você precisa ter, ele imita a Jesus. No que eu precisaria imitar Jesus? Em tudo. Primeiramente, que eu citei aqui, no período de oração que Jesus tinha, de buscar ao Pai. Jesus tinha muitas atividades durante o dia. Ele saía de cidade em cidade anunciando. E ele não saía em tal lugar, não. Ele tinha isso como prática da vida dele. Eu vou pelo caminho, e onde eu for eu vou, eu curo, eu oro, eu anuncio. E Jesus quer que nós tenhamos também essa prática na nossa vida. No caminho, por onde nós formos, nós temos que ter essa prática. E aí eu preciso imitar Ele. Imitar em tudo o que Ele fazia. Vamos lá, Efésios 5, 1 e 2. O que diz Efésios 5, 1 e 2? Imitadores de Deus, como filhos amados, e caminhar em amor, como Cristo também nos amou e se deu a si mesmo por nós, como oferecimento e sacrifício a Deus, encher os olhos. O maior ato de Jesus foi a entregar-se ali na cruz por mim e por você. A gente não chega nem aos pés de fazer isso. A gente às vezes tem dificuldade de levantar do transporte público para dar lugar para uma pessoa que precisa. Aí você olha ao redor e fala, fulano está sentado ali no banco azul, ele nem levantou? Não é isso que às vezes a gente pensa? O banco azul é para ele, está sentado lá, a pessoa tem que levantar. Quando na verdade não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera uma entrega de amor. Jesus faria o quê? Daria o seu lugar. E eu preciso dar o meu lugar independente do que o outro faça.
Eu preciso ter uma entrega de amor independente do que as outras pessoas fazem. O versículo inicia dizendo: sejam imitadores de Deus. Imitadores. Imitar Jesus em tudo aquilo que ele fazia, no falar, no caminhar, nas mínimas coisas. Mas às vezes a gente escolhe ter um momento só com Jesus, não é? A gente vive o nosso dia inteiro fazendo: eu vou trabalhar, eu vou tomar café, eu tenho que botar roupa no varal, eu tenho que comprar mistura. E aí, antes de dormir eu preciso fazer minha meditação. É ali que é o tempo de Jesus, o resto do dia não. Fazemos escolhas que não são importantes para a nossa vida, e aí a nossa vida vira um enfado, um cansaço. Experimenta começar o dia com Jesus. Jesus, eu vou começar o dia com o Senhor, mas eu não quero me separar do Senhor um segundo. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Primeira coisa, que quando você abrir a porta da tua casa e você olhar para o céu, você vai ver Deus. Mas eu vou ver a imagem de Deus? Não. A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus. E quando você olhar para o céu e falar: eu não fiz nada, mas o céu está aí mostrando a grandeza de Deus, mostrando o amor de Deus por você. E aí você vê aquele sol estalando, que você coloca um ovo no asfalto e ele frita. Deus mandou o sol para quem precisava e para quem não dizer não precisava, mas não merecia. Porque às vezes a gente tem o hábito de condenar aquelas pessoas que pecam, que erram, como os ladrões, os estrupadores. Aí você olha e fala: para ele não merecia sol, mas o Senhor fez um sol nascer para você e para ele também. Mas quando você tem o olhar do Senhor, quando você caminha com Jesus, você vai começar a ver Deus nas pequenas coisas. Em tudo o que acontece na sua vida, você vai começar a ver o Senhor Jesus. Porque você é imitador de Deus. Porque você é discípulo do Senhor. Porque você vai ter um olhar diferente, um ouvido diferente. As pessoas vão chegar para você e te contar uma coisa, e você não vai fazer parte da confusão. Lá na escola tá com... todo lugar tem, mas lá na escola tá um excesso de fofoca, né? E eu sou muito do tipo de... teve fofoca? Vem as duas partes. Olha aqui, você falou isso, tá errado, você... né? Para esclarecer e cortar. A minha chefe, ela tem uma outra forma de conduzir as coisas. Semana retrasada eu tive que disciplinar, advertir por escrito uma professora por causa de fofoca nos corredores da escola e que estava atrapalhando o trabalho. E eu falei para ela, conversei, eu falei: eu estou te corrigindo porque você é valorosa para o colégio. Porque se você não fosse, você seria demitida. A palavra de Deus fala que a gente só corrige aquele que ama. Então, se o Senhor corrige, é porque Ele te ama e Ele quer uma transformação na sua vida. E aí eu ali falei com ela. E aí essa semana passada eu sentei para almoçar, e aí a cozinheira veio para falar para mim: Cláudia, aqui tá tudo muito difícil. Eu falei: é mesmo? Ela falou: porque fulano fala de ciclano e não sei o quê. Eu falei assim: e o que você tem feito a respeito? Se você fala e comenta, você está sendo igual. Mas se você traz uma palavra diferente, mostrando coisas positivas em função da pessoa que sofreu a denúncia, você está agindo de maneira diferente. E ali ela cortou a conversa e percebeu que não ia ter oportunidade para dar continuidade à fofoca. Então é quando você se posiciona a não fazer parte do movimento. É quando você se posiciona a fazer diferença, a não murmurar porque está todo mundo murmurando, mas saber que você tem um Deus que tem cuidado de você. Às vezes a gente fala: mas está tudo muito caro, isso, aquilo, outro. Tem te faltado alguma coisa? Não, Deus tem provido tudo na sua vida. E se não tem alguma coisa ainda, é porque não era para ter. Porque quando for, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar. Deus tem suprido a sua necessidade. Eu anotei tanta coisa. Agora eu dei uma de Walter, né? Eu anotei tanta coisa e chegou e eu fiquei... Outra coisa que é uma característica do discípulo de Jesus: ele ama. Ele ama, ele tem um relacionamento tão profundo com o
Senhor, que o amor do Senhor entrou no coração dele e ele manifesta o amor dele onde ele está. Vamos ver.